Crianças, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da EBD. Espero que vocês estejam ansiosos para mais essa aventura que nós iremos compartilhar junto. Então, vamos lá. Crianças, dando continuidade à nossa viagem pelo Novo Testamento, hoje o tema da nossa aula da EBD vai ser sinais secretos. Mas vale relembrar um pouco do que a gente já viu nas nossas últimas aulas, onde a gente já falou sobre a vinda de Jesus Cristo, a gente já falou sobre o batismo dele, a gente já falou também sobre a morte e ressurreição de Cristo, também falamos um pouco sobre a história de Estevão e falamos também sobre as aventuras de Paulo. Na nossa última aula da EBD, nós contamos um pouco sobre algumas das viagens missionárias de Paulo. E hoje nós vamos continuar com esse tema. No caso, hoje vai ser sinais secretos, mas a gente ainda vai abordar sobre alguns missionários. E hoje a nossa oitava parada, ela vai ser num tempo muito antigo do Novo Testamento. Vai ser lá no ano 70 depois de Cristo. O que foi que aconteceu nesse ano? Nesse ano, os cristãos eles estavam sendo muito perseguidos pelo governo romano. E seguir Jesus, ele custava muitas vezes a própria vida daqueles próprios judeus. Então, eles estavam correndo constantemente perigo, porque naquela época, adorar a Cristo era se voltar contra o império que governava naquela época, que no caso era o Império Romano. Isso que vocês podem ver, que eu estou mostrando na imagem, era um símbolo que os cristãos eles utilizavam para se comunicar. Esse símbolo era determinado por esse peixe, que era o símbolo mais conhecido e utilizado até nos dias atuais. E esse peixe, cada letra que tem dentro desse peixe significa uma coisa. E, traduzindo para a nossa linguagem, significa Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, naquela época, como eu estava falando, os cristãos eles sofriam bastante a questão da perseguição, principalmente pelo governo romano, que foi o que estava reinando naquela época do ano 70. Então, hoje é baseado nisso que a gente vai tratar um pouco do que foi, de como se deu essas perseguições, do que foi que aconteceu. Então, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de João, onde a gente vai tratar um pouco sobre o que Jesus disse para a gente, o que Jesus Cristo disse para as pessoas, para os discípulos dele, antes de voltar aos céus, o que foi que ele disse que aconteceria com aqueles que iam o seguir. Em João 15:20 fala-se o seguinte: lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Então, Cristo, ele já deixou dito que os cristãos, eles iriam sofrer perseguições. Então, ele já deixou isso escrito, ele já tinha dito isso, que muitos iriam perseguir aqueles que serviam a ele. Então, em João 15:20, registra o alerta de Jesus acerca da perseguição de que os cristãos eles estariam sujeitos. Porque nessa época, os cristãos eles eram perseguidos e mortos. Mortos por quem? Por Nero. Que Nero era o imperador romano. E ele não gostava nem um pouco dos seguidores de Cristo. Ele não gostava nem um pouco de saber que existiam pessoas que adoravam outro Deus a não ser o dele. Então, ele era totalmente insano. O que é uma pessoa insana? É aquela pessoa que age sem pensar. Ele fazia atrocidades com aquelas pessoas que seguiam a Cristo. Ele foi o responsável por matar muitos dos seguidores de Jesus Cristo. E entre eles, ele foi responsável por matar Pedro. Que vocês lembram, Pedro era um dos seguidores de Cristo. E quando Pedro morreu, uma coisa que é bem interessante, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois ele não se achava digno de morrer como Jesus Cristo tinha morrido. Então, Pedro, ele foi morto por ordens de Nero.
Então, o que acontecia naquela época? Como vocês estão vendo na imagem, essa imagem ela retrata um pouco de como os cristãos sofriam. E uma das coisas que aconteceu foi que Nero ele levava uma multidão para dentro dessa área, que essa área ela é conhecida até hoje, ele é conhecido como Coliseu de Roma. Hoje ele já está um pouco degradado por conta da época, por conta de tantos anos. Mas, como vocês podem observar, essas pessoas que estão reunidas eram pessoas que eram seguidoras de Cristo. Eles eram cristãos. Então, Nero levava os cristãos para o Coliseu e soltava leões para que eles pudessem ser atacados, para que eles pudessem ser mortos. E essa multidão que vocês podem observar aí no Coliseu era a multidão que vinha assistir a morte dos cristãos, porque para eles era como se fosse um triunfo, uma vitória. E também aconteceu nessa época uma coisa muito triste, onde o templo dos judeus ele foi totalmente destruído naquela época. E os judeus eles ficaram muito tristes por conta da destruição do templo. E eles começaram, essa tristeza se dava justamente pelo fato deles pensarem que naquele templo era o local onde Deus estava. Naquela época eles acreditavam que o templo era o local onde Deus estava. E quando o Império Romano decidiu destruir o templo, eles ficaram muito, muito tristes. No entanto, os cristãos eles começaram a crer, assim como nós cremos até hoje, que cada um de nós somos casa do Espírito Santo, nós somos casa de Deus. Então, por conta disso, eles começaram a se alegrar de novo. Por quê? Porque eles sabiam que Deus vivia dentro de cada um de nós. Então, por isso, eles não precisavam se preocupar com isso, com a questão do templo, porque Deus não estava no templo. O templo era só um lugar representativo, que significa que é a casa de Deus, mas não significa que Deus está lá. Deus está dentro de cada um de nós. Por isso que nós somos chamados de corpo de Cristo. Já que vocês já ouviram lá na igreja, quando o pastor fala que a igreja é o corpo de Cristo. Quando ele fala que a igreja é o corpo de Cristo, ele fala que no caso eu, Alice, você que está assistindo, nós somos casa do Senhor, porque nós somos a igreja do Senhor e nós somos corpo de Cristo. E Deus, ele é soberano sobre a história da humanidade, sobre a história da nossa vida. E nós nunca devemos esquecer que nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre estamos com Deus, porque Deus habita dentro de nós por meio do Espírito Santo. Se você é cristão, você sabe que o Espírito Santo vive dentro de você, que muitas vezes ele lhe confronta. Lá no texto de 1 Coríntios, lá no livro de 1 Coríntios 6,19, diz justamente isso. Diz que nós somos o lugar onde o Espírito de Deus vive. Então, você não precisa se sentir só. Eu sei que a gente está passando por tempos difíceis. A igreja do Morada Nova ela ainda está fechada. E por isso vocês podem estar pensando, a igreja do Morada Nova está fechada, então eu estou longe de Deus. Não, gente, vocês estão próximos de Deus porque Deus vive dentro de cada um de vocês. Então, continue seguindo os passos de Deus, continue orando e continue tendo a certeza que Deus está dentro de cada um de vocês por meio do Espírito Santo. E para vocês verem como foi triste essa época de perseguição dos judeus, como foi triste essa época de perseguição dos cristãos, o tanto que eles sofreram. E vale ressaltar, gente, que até hoje isso acontece. Até hoje, muita gente que sai para pregar o evangelho, no caso, os missionários, eles são perseguidos. Até hoje, eles sofrem por conta da sua fé. Nós, aqui no Brasil, nós temos um livre acesso, porque nós não somos discriminados, nós não somos perseguidos por conta da nossa fé. Mas em muitos países, ainda hoje, isso acontece. Então, que nós possamos orar por eles. Orar para que o Senhor possa dar um entendimento de que nós somos cristãos e o mundo precisa do Senhor mais e mais. Então, hoje, para a gente finalizar, eu quero que vocês leiam novamente o livro de João, do capítulo 15, a partir do versículo 20.
Eu quero que vocês pesquisem para mim o significado da palavra perseguição e que vocês leiam também o livro de 1 Coríntios, do capítulo 6, capítulo 6, versículo 19, onde fala justamente o que eu disse, que nós somos casa do Espírito Santo, nós somos casa do Senhor. E que vocês possam, com essa leitura, entender um pouco do que foi passado aqui. Então, agora nós vamos orar. Bom, crianças, nesse momento queria convidar vocês para orar, para entrar em reverência ao Senhor. Então, nesse momento que nós possamos entregar a nossa vida a Cristo, que nós possamos entregar o nosso coração e que nós possamos orar ao Pai, pedindo para Ele, para que Ele possa continuar nos abençoando, continuar nos protegendo e para que Ele proteja também esses cristãos que estão sofrendo perseguições nesse momento tão delicado, onde eles estão pregando a palavra do Senhor e muitas pessoas ainda não entendem, mas que Deus possa dar o entendimento necessário e a força que eles precisam para que eles possam continuar a sua jornada. Então, oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos por mais uma oportunidade de estarmos aqui falando do teu nome, Paizinho. Muito obrigada, Senhor, por esse livre acesso que o Senhor nos dá. Obrigada pelo Senhor não nos abandonar nesse momento. Obrigada pelo Senhor nos deixar falar da Tua palavra, Paizinho, tão livremente como é aqui no nosso país, Pai. Nós sabemos, Paizinho, que muitos cristãos ainda sofrem por pregarem a Tua palavra, Paizinho. Senhor, que nesse momento você possa estar dando esperança, que você possa estar fortalecendo as forças dele para que eles continuem pregando sobre Ti, Paizinho, levando a Tua palavra para aquelas pessoas que ainda necessitam, Pai. Esteja com eles, fortalecendo, os ajudando dia após dia nessa luta, Paizinho, que nós sabemos que é tão dolorosa, Pai, que muitas vezes é tão difícil, Paizinho, mas que nós sabemos que Tu está no controle de tudo, Pai. Ó Senhor, continue abençoando cada criança que está assistindo essa aula, Pai, que elas possam continuar te servindo, que elas possam continuar te buscando e que elas possam ser pequenas missionárias aonde eles estiverem, Pai. Que eles possam pregar o Evangelho para todas as pessoas que eles encontrarem, que eles possam levar a Tua palavra para todos os amiguinhos dele, Paizinho. Ó Senhor, continue nos abençoando e nos guardando hoje e para sempre. Amém. Bom, criança, foi um prazer estar com vocês e já estou ansiosa para a próxima aula e quero dizer para vocês que vai ficar tudo bem, que continuem se cuidando, continuem assistindo às aulas e continuem fazendo todas as atividades para que nós possamos crescer cada dia mais na fé. Então, um grande beijo e até a próxima.